Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus: não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Tenho a impressão de que este microfone está acabando a bateria. Alguém pode recolhê-lo, por favor? Meus irmãos e minhas irmãs, nós escutamos uma primeira leitura belíssima. Se vocês prestaram atenção a ela, trata-se de uma profecia feita por um pagão. Ele se chama Balaão. Ele foi contratado pelo rei Balaque, o rei de Moabe. E ele foi contratado com uma missão. Sua missão era maldizer Israel, o povo de Deus. Sua missão era proclamar injúrias e maldições contra o povo de Deus. Mas no instante em que Balaão vai falar, contratado pelo rei para maldizer Israel, é o Espírito de Deus que fala nele. E eis a grande ironia do texto: ao invés de o profeta maldizer, ele bendiz. Ao invés de amaldiçoar, ele abençoa. Ao invés de proclamar um destino ruim sobre Israel, ele proclama a felicidade. É o que nós escutamos na leitura. Oráculo de Balaão. É como um profeta sempre começa dizendo alguma coisa. Oráculo daquele que ouve as palavras de Deus. De repente, esse profeta pagão foi tomado pelo Espírito Santo e ele, o poderoso, faz o profeta ver e faz o profeta falar. E o que o profeta diz é que as tendas de Israel são belíssimas, como num reino próspero. É assim, num reino onde há prosperidade, as tendas são riquíssimas, belas, as moradas são também bonitas, os vales estão cheios de plantas, a água corre viva, as flores florescem, as árvores frutificam, os animais bebem junto ao rio. Há fartura, há felicidade, há finalmente a graça. Enquanto o rei esperava a tristeza, o rei esperava que Israel afundasse, ora, o que o profeta proclama é que há um Deus que age e que transforma a dor em alegria. É isso que nós vivemos na nossa fé. A nossa fé não é terminar nas tristezas. Pode ser que nós tenhamos que plantar em meio à dor, mas a nossa fé
abre a nossa esperança de que aquilo que nós plantamos, mesmo em meio à dor, nós colheremos em meio às alegrias. Mesmo se plantamos chorando, colheremos alegres. O profeta não está aqui forçando uma ilusão, não está pintando uma fantasia, chamando-a de esperança. Não, ele está falando do que é a realidade humana. Nossa realidade humana é cheia de altos e baixos, é cheia de ambiguidades. É um caminho, mas nem sempre é um caminho reto, nem sempre é um caminho sem quedas. Muitas vezes o nosso caminho tem as suas dores, as suas dificuldades, as suas cruzes. Muitas vezes nós parecemos que estamos arruinados. E nem é preciso que outras pessoas reconheçam isso ou amaldiçoem a nossa vida. Muitas vezes nós nos sentimos assim, longe dos olhos das pessoas para os quais nós vendemos outra imagem. Em geral, a gente gosta de vender a imagem do sucesso, da alegria. A gente gosta de vender a imagem de que nós estamos muito bem resolvidos. Gostamos muitas vezes de expor a nossa alegria a todo custo, mas o que está por trás dos ecrãs, o que está por trás das redes sociais, o que está por trás dos olhos, muitas vezes é a nossa ruína, é o nosso sentimento de desesperança, é o nosso sentimento de que talvez para nós não haja mais nada. Essa é a definição de desespero. É quando a gente acha que os limites que a gente experimenta são definitivos. É quando a gente acredita que aquilo que a gente vive, esse hoje, mesmo que pesado, é o esmagador, o dia esmagador final. Que não há amanhã, que não há depois, que não há aberturas. O desespero é acreditar que nós estamos determinados, fatalmente, que nós estamos determinados de uma vez por todas, pelo que está posto, pelo que está dito, pelo que nós vivemos. E por causa disso, muitas vezes nós deixamos de tentar, de sequer buscar, deixamos de perseverar. Essa leitura, a primeira leitura de hoje, é quase como que um convite a confiar em Deus. Nossa confiança em Deus nos ajuda a nos pôr de pé. Tem gente que diz assim: por que eu sofro tanto se eu confio tanto em Deus? Quero dizer uma coisinha para vocês. Todo mundo, os que creem e os que não creem, atravessam dores. Todos nós, fiéis e aqueles que não creem, aqueles que não acreditam, todos atravessamos a cruz. Muitas vezes nossas tendas estão baixas, nossas terras estão desertas, não correm águas, não floresce nada, não frutifica nada, e nossa vida parece fatalmente destinada ao desespero. Pois bem, hoje o que nos ensina essa leitura não é que nós não venhamos a sofrer um dia, mas é que mesmo sofrendo, nós temos um Deus que nos acompanha, que nos fortalece e que nos carrega, nos ajuda. Sua ajuda é capaz de fazer nas terras desertas correr um novo rio. É capaz de florescer onde o solo já se tornou pedregoso. É capaz de fazer alimentar-se os animais que morrem na seca. É capaz de trazer renovo para a nossa vida. É no Deus da vida que nós cremos. Esse Deus nos ensina a caminhar.
a persistir, a perseverar. Entretanto, apesar dessa mensagem de esperança e perseverança, nós muitas vezes viramos o rosto, ensurdecemos nossos próprios ouvidos. Não, uma mensagem de esperança não. Se a mensagem fosse de tragédia, nossos ouvidos estavam afiados. Se a mensagem fosse uma certa fofoca sobre a ruína de alguém, nossos ouvidos estavam atentos. Se a mensagem fosse sobre o afundamento da vida, que inteligente! Hoje os grandes filósofos são os filósofos da tragédia. Os filósofos que mexem com as multidões e para os quais a gente diz, veja como ele diz a verdade, são os que anunciam os terrores do fim, não a esperança. Os que falam de esperança são tolos. Os que falam de esperança são enganados. Os que falam de esperança são iludidos. E por causa disso, porque muitas vezes acreditamos que é uma ilusão ter esperança, nós pomos a mão no bolso e sentamos na nossa tragédia. Pomos a mão no bolso e afundamos na nossa ruína. Estamos assentados no nosso desconsolo, como se ele fosse a verdade final sobre a nossa vida. A mensagem do Evangelho de hoje mostra aos fariseus e mestres da lei procurando Jesus. Eles querem saber de onde vem a autoridade de Jesus. Vocês acham que eles querem saber isso porque estão interessados em Jesus? Claro que não. É justamente porque eles estão desinteressados. Muitas vezes a curiosidade é o desinteresse mascarado. E aqui, no Evangelho, querem saber de onde vem a autoridade de Jesus. Bom, há uma frase que talvez resuma muito bem o Evangelho de hoje. Para quem acredita, nenhum milagre é necessário. Mas para quem não acredita, nenhum milagre é suficiente. Para quem não acredita, pode chover fogo do céu e não haverá fé. Para quem não acredita, água pode mudar em vinho, os mortos podem ressuscitar, os céus podem se abalar e não haverá fé. Se não houver no coração um desejo de abrir-se, não haverá abertura à força. Para os que creem, entretanto, nenhum milagre é necessário. Basta que a gente tenha esperança. Amém.